camisa vermelha da seleção brasileira. Temos as eleições no Canadá, né, Maíra? Maíra vai falar tudo isso para a gente aqui no detalhe. Vamos começar. Primeiro, bom dia, obrigado pela sempre generosidade de estar aqui conosco. E eu queria falar desse acordo entre STF e Congresso para uma espécie de anistia. E ontem eu estava trazendo essa notícia aqui em primeira mão para a nossa comunidade, e o coordenador do Prerrogativas, nosso amigo Marco Aurélio de Carvalho, já disse que é uma aberração. A gente está sem entender muito bem o que está acontecendo ali, Maíra. Como é que você avaliou esse acordo que está prestes a sair? Bom dia. Primeiro, bom dia para todo mundo. Dizer que é um prazer estar aqui conversando com vocês e que hoje a gente tem uma pauta quente e também muito boa de se explorar, porque ela elucida alguns dos vieses da nossa tradição política. Dentre eles, essa tradição que a gente tem de estabelecer pactos entre elites, né? Elites que costumam optar não por abrir uma divergência explícita e ir até o final entre essa divergência, né, em nome dessa divergência, mas estabelecer pactos muitas vezes alheios à população. Foi assim, por exemplo, que foi promulgada a República Brasileira. Não sei se vocês se lembram, tem uma frase muito exemplar, talvez do maior historiador brasileiro, né, o professor José Murilo de Carvalho, que foi professor da UFRJ e analisou muito o Segundo Reinado, tem algumas contribuições muito importantes sobre o período, e ele diz que a população assistiu bestializada à promulgação da República, porque ela é um arranjo entre elites, sem nenhum tipo de participação popular, sem sequer que o ideal republicano tenha se entremeado no horizonte de expectativas da população. Essa tradição de pacto, ela se repete em vários momentos da nossa história. Lembrem da chamada política dos governadores, que foi estabelecida durante a Primeira República, e nessa dinâmica, as elites políticas locais abriam mão de pretensões nacionais, né, de causar bloqueios às elites políticas nacionais, quer na aprovação da sua agenda legislativa, quer nas suas decisões em âmbito nacional, desde que fossem respeitadas as suas escolhas para a localidade que governavam. Então, não só esse pacto de elites nos ajuda a entender essa tradição de não ruptura que tem no seu ponto auge a própria anistia no final da ditadura militar, né, que foi totalmente um pacto de elites, a revelia sequer do devido processo legal, porque se crimes foram cometidos, crimes precisariam ser investigados. E essa anistia geral e restrita, a gente sofre os impactos dela até hoje, que é a dificuldade da população reconhecer os limites entre ditadura e democracia. E, com isso, não saber de que lado fica. Mas essa questão também nos permite observar as clivagens entre as elites. Elites mais nacionais, e aqui, no caso, eu ressalto, sobretudo, os ministros do Supremo, que atuam como bastiões de um projeto de nação, ou deveriam fazê-lo, uma vez que são guardiões da Constituição e não representantes de qualquer tipo de interesse particular. Lembra, os ministros do Supremo não são eleitos e, portanto, não representam ninguém em especial, nenhum grupo em especial. Eles são guardiões da Constituição, eles não representam. E os presidentes da Câmara e do Senado, que são os expoentes de uma dinâmica legislativa que não entende o legislativo como um espaço de representação da nação, e sim de interesses localizados, de elites políticas locais. Então, essa é mais uma vez, assim como na política dos governadores, em que elites políticas locais fisiológicas interessadas em manter seu poderio local entram numa espécie de adornamento, de pacto com essas elites nacionais. Essa foi o grande balanço, né? Alcolumbre e Mota não entraram numa rota de conflito com o Supremo Tribunal Federal,
mas sim costuraram um acordo que os contemplasse. A gente tinha uma leitura positiva do Hugo Mota, que não aceitou a chantagem do Sóstenes Cavalcante, que é o líder do PL, do partido do Bolsonaro, mas para impor a urgência do projeto da anistia. Mas aí sai o que eu acho que é até pior para o país, né? Sair esse adornamento que você está dizendo. Deixa eu só explicar aqui para a comunidade. Olha só, presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, estão em etapa de finalização de uma negociação com o STF para aprovar uma lei no parlamento que diminua as penas dos condenados do 8 de janeiro e que, por outro lado, aumente as punições para lideranças de tentativas de golpe de Estado do Brasil. Esse aumento é só para o futuro, né? Porque tem essas filigranas da questão da Constituição brasileira, que se você for para prejudicar o réu, né, ele não vale regressivamente. Eu vou dar uma resposta aqui do Marco Aurélio de Carvalho também sobre isso, e daí você comenta, querida Maíra. Ele diz, o Marco Aurélio diz, é um tsunami institucional, é muito grave, é um sintoma de que os poderes não se respeitam. Como é que eles vão conviver de forma harmônica se um interfere nas competências do outro? É curioso porque o Marco Aurélio, ele é lulista, enfim, profundamente, fervorosamente. E tem o dedo do governo nessa articulação? Como é que não fica feio para o governo? Como é que é a sua avaliação nesse sentido da imagem dos poderes diante disso? Quer dizer, parece que não chegou na população também isso ainda, né? Porque tem gente aqui no bate-papo que está dizendo, não tem acordo nenhum. Tem, né? Bem, me parece inequívoco um acordo. O Hugo Mota estava sendo pressionado desde o seu processo eleitoral a aderir de maneira inequívoca à pauta da anistia e tinha se posicionado de uma maneira ambígua, exatamente porque não queria adotar uma rota de confrontação com os ministros do Supremo. E a minha leitura é que o governo, desde o princípio, tem simpatia pela condenação dos envolvidos, mas essa não é uma questão prioritária para o governo. Esse é um governo que tem como prioridade pautas econômicas, para o bem ou para o mal. Eu e você estamos aqui há muitas rodadas criticando essa fé inequívoca do governo federal, do PT e dos formuladores da política do governo, que a economia é o que importa e que melhorar as condições de vida do trabalhador é o que importa. A despeito de eu aderir ou não a essa centralidade, a meu ver, excessiva da pauta econômica, é essa pauta do governo. Ele não vai sacrificar nada por pautas de natureza estritamente político-simbólicas, que é o caso dessa pauta. Essa é uma pauta política, essa é uma pauta simbólica. Por que simbólica? Porque ela vem a contribuir para aquilo que nunca foi feito. Primeiro, uma redução, uma vez que envolve a punição de militares, uma redução dessa dinâmica de impunidade que os caracteriza. E segundo, um processo reflexivo que chame a atenção dos limites da democracia e da importância de protegê-la. Mas essa não é a pauta do governo. Nunca foi. E talvez a gente esteja nesse lugar de uma sociedade que sofreu diversos processos de interrupção democrática, e aí eu somo a esses processos a própria destituição, o golpe sofrido pela presidenta Dilma, mas a própria eleição de Jair Bolsonaro, um inequívoco defensor da ditadura militar, eu atribuo isso, inclusive, ao próprio Partido dos Trabalhadores, que teve muitos mandatos consecutivos à frente da presidência da República e nunca deu valor a essa pauta de restrição do poderio dos militares e de efetivo andamento da Comissão Nacional da Verdade. Esse tema, e aí eu já estou aqui falando para caramba, mas é que eu quero falar. Esse tema também é interessante para a gente observar a centralidade da questão das emendas. Porque o governo não foi um player aqui. O que jogou foi o Supremo Tribunal Federal e o medo de Alcolumbre e de Mota de terem indisposição com os ministros do Supremo, que de fato concentram poder, e uma dinâmica dentro do próprio legislativo,
que foi a ameaça de mudança no padrão de concessão das emendas parlamentares. Esse padrão é um padrão que favorece os presidentes das casas. E a sua mudança poderia reduzir o seu poder de distribuição, o seu poder que é oriundo da sua ascendência sobre a distribuição das emendas. Olha só como esse jogo nos coloca uma certa decadência do poder executivo. Os players são judiciário e legislativo. O executivo está alheio. E ele o executivo fica ali no bastidor, né? Praticamente. Fica no bastidor e isso não é pontual. O executivo está perdendo poder e capacidade de agenda. E a gente, enquanto sociedade, tem que refletir sobre isso, porque essas mudanças também foram estabelecidas através de um pacto de elites no qual a população está assistindo, do qual a população está assistindo bestializada. Algum de nós votou ou participou de alguma maneira dessa decisão de mudar radicalmente o padrão de configuração do orçamento público, que agora tem, né, nos próprios legisladores executores de orçamento, em detrimento do executivo que antes tinha essa função exclusiva? Eu não participei desses processos. A gente não foi consultado. Eu estou muito tocado aqui por essa questão da bestialização dos brasileiros, né? Esse é o termo usado pelo Murilo de Carvalho? Exato. Foi consagrado por ele na historiografia e na análise política, né? Eu acho que a gente precisa falar mais nisso, viu? Eu não quero esgotar esse tema ainda da anistia, mas eu queria fazer uma pergunta pontual sobre, por exemplo, você falou o enfraquecimento do executivo, o enfraquecimento dos ministérios. Quer dizer, a gente acabou de assistir um deputado recusar um ministério e causou uma saia justa, causou um constrangimento ali. Parece que ninguém queria o Ministério das Comunicações. E daqui a pouco, e a gente tem outro problema também, que a gente vai falar mais adiante, que é o INSS, com relação ao Ministério do Carlos Lupe. Isso também é tudo decorrente dessa bestialização geral e restrita que a gente tem no país. É isso? É tudo decorrente de uma elite política insulada da população. A elite política apartada nos seus próprios dramas, nos seus próprios interesses, nas suas próprias motivações, que não correspondem de modo algum ao interesse da população. O que é essa discussão sobre emendas? A população não participa disso. O que foi esse esvaziamento dos ministérios? A população não decidiu que os ministérios deveriam ser esvaziados para que perdessem a sua função exclusiva de execução do orçamento público, transferindo para o legislativo. A população não participou desse processo profundo de alteração das competências dos três poderes, que deixou o executivo, e lembrando, o executivo é formado pelo chefe do executivo, que é o presidente, e do gabinete ministerial. O gabinete é a equipe de ministros responsáveis por conduzir a execução de políticas públicas. Formular e conduzir. E o legislativo está... Enquanto você está falando, eu tô me lembrando que é o seguinte, a população que participou desse processo até de tentativa de golpe, participou teleguiada, né? Participou sendo utilizada como massa de manobra, e é justamente essa população, assaz bestializada, que pode se beneficiar desse acordo que está aí para sair dos bastidores, né, Maíra? Perfeito. O acordo ele tem essa aparência de proteção dos peixes pequenos, mas o que ele faz, na verdade, é diminuir a importância do evento, que foi a tomada dos três poderes, foi a invasão da Praça dos Três Poderes por pessoas que sabiam o que estavam fazendo, uma vez que antes elas estavam acampadas, formulando e desejando e manifestando-se explicitamente a favor do golpe. Acho que a gente está vivendo, não só reeditando a frase do Zé Murilo, mas também a frase do... É horrível, eu coloquei quase no mesmo patamar. Do Joesley Batista. Um acordão com Supremo e tudo.
Supremo e tudo foi aquele deputado, aquele senador do MDB que está Jucá? fora. O Jucá, não foi o Jucá que Eu falou? achei que tinha O sido Joesley também falou. Todo mundo falou isso, mas acho que o Jucá é o pai dessa frase. Agora, vamos falar. Na época Diga, era senador e presidente do MDB, ou vice-presidente. Então não era foi alguma coisa assim. Alguma coisa assim. Falando nesses partidos, MDB e tudo mais, a gente tem no radar aí a fusão, né, entre. Não, fusão não, federação. federação. A federação, né? União Brasil e Progressistas. Vamos começar por essa e depois eu quero perguntar do PSDB também para você, porque tá engraçada a história do PSDB. Quem que vai ficar com a marca? Quem que vai ficar com o número, né? Já começou dando briga a fusão aí, de fato, do PSDB com o Podemos. Mas eu queria que você falasse do União Brasil e o Progressistas. O que está acontecendo? Quais são as consequências dessa enfim, frente centrista, né? Centrista? Ai, Direitista. direitista. Corrigindo, direitista. Fisiológica, né? Porque Fisiológico. mais do que direitista, esses são partidos interessados. Lembra no início, quando a gente estava falando dessas elites locais que estão interessadas da política dos governadores, né? Elas não estavam tão interessadas assim em intervir nos rumos nacionais. Elas não eram portadoras de projetos de desenvolvimento nacional. O interesse fundamental delas era a manutenção do seu poderio naqueles territórios em que elas eram os senhores locais, né? A gente está falando disso, caudilhos locais. E esses dois partidos, o Progressistas e o União Brasil, que por sua vez é a fusão do PFL e do PSL, embora o PSL tenha surgido, né, tenha vivido a ascensão de Jair Bolsonaro e uma certa renovação de elite mediante essa ascensão de grupos muito ideologizados e novos, o PFL é um partido tradicional dessas elites locais interessadas na manutenção do seu poderio. O ACM Neto, ele é um representante, né, dessa longeva tradição. E o Progressistas, da mesma maneira, ele tem ali nomes expoentes de elites políticas locais. São partidos que sempre são lideranças mais do que partidos, porque esses são legendas que funcionam como agências cartoriais. É um cartório que agrega essas elites locais interessadas principalmente na manutenção e expansão do seu poder local, e eles se organizam para ganhar eleições. Eles não têm, ou não tiveram até agora, a pretensão de ocupar um cargo que intervenha nos rumos nacionais do país a partir de um projeto ideológico propriamente dito. Até porque ser portador de um projeto ideológico nacional prejudica a liberdade, diminui o range, o alcance da liberdade local de fazer alianças locais. Né? Vamos colocar esse é o preço que o PT paga, né? Por ter pelo menos um resquício. O exemplo que eu ia dar é: qual partido é mais maleável para formar alianças locais? O União Brasil ou o PT? Porque se o PT, quando o PT faz aliança com o PL em algum município, sai no jornal. O União Brasil pode fazer aliança com Deus e o diabo, que ninguém está nem aí, porque ele foi feito para isso. Ele foi feito como uma articulação cartorial de elites políticas locais que querem ter autonomia para disputar eleições em arranjos quaisquer. E caso esse partido se apresente como uma articulação com pretensões ideológicas nacionais, essa maleabilidade ela diminui. Mas não parece ser esta a verdadeira intenção desses partidos. E por que eu estou falando isso? Porque quem está concorrendo a presidir esse União Progressista é ou o Rueda ou o Arthur Lira. Arthur Lira do PP e o Rueda do União Brasil. Não são dirigentes com alta carga ideológica. Eles são fundamentalmente representantes do componente fisiológico desses partidos.
que é esse componente fisiológico? O componente fisiológico é bem simples. São elites que se articulam entre si para pegar mais, para serem patrimonialistas, né? Pegar mais recurso público para irrigar seus redutos eleitorais e se manter no poder. Isso se a gente tiver ainda no registro republicano, né? Eu não estou querendo falar nem de pegar o recurso público para enriquecimento privado. Vamos se manter na lógica lícita. São elites que se articulam para abocanhar mais recurso público para suas campanhas, para os seus redutos eleitorais. Então, pode ser que esse União Progressista não seja, de fato, uma alteração nesse padrão dessas elites políticas, né? De sair um pouco do escopo meramente fisiológico e apresentar um projeto ideológico de país. Pode ser que eles continuem com a ênfase no fisiológico e estejam se articulando apenas para quê? Quanto mais deputado a legenda tem, mais ela tem o quê? Fundo eleitoral. Fundo eleitoral. Fundo eleitoral de campanha e orçamento secreto também. Né? E gestão sobre orçamento secreto. Gestão sobre orçamento secreto. Maíra, é instigante conversar com a Maíra, você sabe disso, eu fico aqui, 1000 coisas vão aparecendo, o pessoal vai comentando aqui também, daqui a pouco eu vou fazer uma rodada de leitura aqui dos comentários, mas eu vinha apresentando aqui uma percepção, quero dividir com você, porque agora eu não tenho mais tanta certeza dessa percepção. Você derruba as minhas percepções. Danada, Maíra Goulart. Que é o seguinte, a direita, a extrema-direita, a impressão que eu tenho é que ela está em maus lençóis. O Bolsonaro, nas convocações para manifestações de rua, elas declinaram. Claro que não ficaram totalmente rarefeitas, mas declinaram na Paulista, em Copacabana. Isso é um ponto. O outro ponto, a live que o Bolsonaro fez da UTI foi um fracasso. Quer dizer, dando a entender que a direita não tem mais aquela hegemonia das redes sociais. Não sei se você vai concordar com isso, mas depois você vai comentar. Depois, o vídeo que foi divulgado pelo Bolsonaro, do recebimento da intimação pelo oficial de justiça, ele foi rechaçado, inclusive, pelos próprios bolsonaristas nas redes. Não gostaram, teve uma rejeição de 77%, uma pesquisa do Pedro Barciela, que é um cara que pesquisa essas questões no Twitter e tudo mais. Caiu mal, e caiu mal mesmo, né? Porque apareceu ali o Bolsonaro cheio com aqueles plugs e tudo mais, meio que intimidando e humilhando essa oficial de justiça. Pegou mal. O Sóstenes, e para terminar, Sóstenes Cavalcante, líder do PL, não conseguiu encaixar a urgência da anistia. É claro que redundou agora, desembocou nesse acordão, mas não conseguiu. Pergunta que eu te faço, é engano dizer que a direita está, enfim, em maus lençóis, está num momento muito ruim, está perdendo espaço político? Não que a esquerda esteja ganhando, mas que ela estaria perdendo. Vamos lá, quero te ouvir sobre isso. Olha, estamos reeditando uma conversa que a gente teve há algumas semanas, logo depois de não terem conseguido. Lembra que eles primeiro não conseguiram o número de assinaturas? Sim, para anistia. Encontrou e você falou: olha, isso aí é um sinal. Olha, eu vou repetir de novo: não significa fragilidade da direita. Essa é uma pauta sem nenhum apelo popular, uma pauta que as pessoas não se interessam, porque as pessoas nem sabem o que é anistia, o que é democracia. Esse assunto de natureza mais política tem menos apelo à população do que, por exemplo, questões de segurança, questões relativas aos direitos civis, que são entendidas como questões de família, e outras mais concretas. Não me parece também ser um indício de uma redução do poderio digital da extrema-direita a baixa audiência à live do Bolsonaro, porque foi uma live muito bizarra. Foi mesmo. Era para vender um capacete de uma empresa do Flávio Bolsonaro. Gente, imagina... O Brasil ia acabar, o Brasil ia acabar, os Estados Unidos iam vir intervir se o Lula fizesse qualquer tipo de propaganda de qualquer produto. Gente, o presidente foi preso por causa de um pedalinho. Um pedalinho.
um sítio em Atibaia. Eu sempre gosto de lembrar isso. Um sítio em Atibaia. E a gente tem agora um ex-presidente fazendo propaganda explícita. Deu um capacete de grafeno, que sei lá o que isso é, uma vez que Bolsonaro sequer já foi até apreendido por não usar capacete quando dirigia moto. Foi uma live bizarra porque foi feita na UTI. E todo mundo que já teve algum parente na UTI sabe que ninguém entra em UTI, que UTI é cheia, você não consegue nem visitar seu parente. Você só pode visitar naquele horáriozinho, tem que usar tudo, não sei o que, só pode uma pessoa por vez. Ele faz uma live para vender capacete dentro da UTI. Então, assim, eu acho que pode estar havendo, sim, um desafio sucessório, uma liderança da extrema-direita que está impedida de concorrer, que está com problemas gravíssimos de saúde. Gente, o Lula bateu a cabeça, saiu no jornal com o Lula, não sei o que. O Bolsonaro, ele há quanto tempo que ele não ingere um alimento pela boca? 11 dias, e ontem eu perguntei para um médico, falou, como é que esse cara não perde peso? Ele tá com a mesma cara rechonchuda dele, com a pança. O cara fica 11 dias sem ingerir alimentos, só Sem intravenal. Então, assim, é uma liderança política que está em franco declínio, pela sua expectativa de poder está sendo reduzida, não é por ele mesmo, é porque a expectativa de poder que faz parte, né? Você é aquele. O que é o pato manco? O pato manco é o líder que não tem expectativa de poder. O Bolsonaro não tem mais poder e não tem expectativa de poder, porque ele está inelegível e ele está doente, muito doente, gravemente doente. Então, me parece que é mais um desafio sucessório do que uma perda de apoio do campo. Mas eu concordo totalmente, quer dizer, foi uma live muito estranha, esse negócio de propaganda, de capacete e tudo mais. Claro que o bilhete não era esse, o bilhete era expor o Bolsonaro, toda a dramaticidade, tudo mais, de uma UTI e tudo mais. Agora, todos os dados estatísticos, e você gosta muito de estatística, mostra que a direita está perdendo penetração. É evidente que nas redes sociais. Quer dizer, as transmissões que eles fazem não estão chegando mais, não estão fazendo aquela profusão o Bolsonaro, mais. Você tem que somar as transmissões do campo. Qual é o maior êxito do campo da extrema-direita? É que ele é cada vez mais fragmentado em diferentes formadores de opinião. A extrema-direita tem muitos formadores de opinião. Nicolas, Gustavo Gaia. Silas Malafaia, que é uma potência midiática. E os nano, que a gente nem sabe. Quer dizer que o espólio já está sendo, né, estraçalhado com uma turba de tubarões. Eu não sei como é que é o plural de tubarões. A gente tem que ver isso na chave negativa. Isso é apavorante, porque é uma hidra que não depende de uma cabeça. Se fosse um minotauro, é mais fácil de matar. Você tira só uma cabeça. Uma hidra é muito mais difícil de matar. Olha, a gente está usando o termo matar péssimo, né? Eu não quero matar ninguém. Não, a gente sabe. Derrotar eleitoralmente uma estrutura que ela é capilarizada, ela é multifacetada, ela tem diferentes lideranças, é muito mais difícil. Deixa eu só complementar a informação aqui do União Brasil e da Superfederação, né? Olha só, Federação União Brasil, PP, nasce conflagrada sob ameaça de não ter presidente. Ela deve ser anunciada hoje e mira um papel de destaque na eleição presidencial, facilitação de formação de chapas para deputado, mas nascerá conflagrada em vários estados. Eu estou prevendo aqui muitos problemas para essa. Quer dizer, o próprio União Brasil sozinho já deu problema na eleição do próprio Rueda, né? Que foi aquela dramaticidade toda lá com o Luciano Bivar. E agora com o PP. E aí eu acho que dá para a gente entrar agora no tema do INSS, porque foi uma iniciativa fantástica da CGU e da Polícia Federal, e as coisas vão aparecendo agora, as pontas soltas. Eu avisei o Lupe, ele não fez nada, e o ministro está lá. Como é que você está entendendo toda essa movimentação, inclusive com potencial de levar muito trabalho, muito problema para o governo Lula nesse momento? Maíra. Me parece ser
a pior notícia dos últimos tempos. A gente sabe o trabalho midiático que foi feito para associar o Partido dos Trabalhadores à corrupção, e a gente não pode negligenciar o quanto isso penetrou o tecido popular. As classes populares, muitas vezes a adesão ao bolsonarismo, ela não é feita pelo conteúdo ideológico positivo do bolsonarismo, positivo da extrema-direita, mas por essa dinâmica negativa, o antipetismo. É o antipetismo que abarca, que agrega diferentes grupos sociais com interesses e ideologias distintas nessa verdadeira frente ampla que foi o bolsonarismo. E é por isso que, mesmo depois da pandemia, Bolsonaro quase ganhou a eleição. É pela rejeição ao PT, que é muito alimentada pelo discurso da corrupção. O governo, essa para mim é a maior ameaça que está pairando sobre o governo, e ele precisa dar respostas à população sobre isso. Precisa das respostas, e o Lupe não é um desconhecido nesse quesito, porque eu estava até me lembrando, em 2011, ele sangrou 24 dias antes de pedir demissão do Ministério do Trabalho da Dilma, acusado também ali, o ministério todo, enfim, essa coisa de repasse de dinheiro de ONGs e tudo mais. É muito... Essa história de ter no seu contra-cheque descontos não autorizados, ela é absolutamente mortal. O que você acha que o governo... Como é que o governo deveria proceder nesse momento? Por exemplo, uma pergunta é a seguinte: o PDT tem 17 deputados, faz parte da base do governo, é um partido que tem uma história, mas é um partido que se tornou um feudo do Carlos Lupe. Praticamente, ele manda e desmanda há tanto tempo, ele é ministro e continua presidente na prática do PDT. Parece que há nos bastidores uma ala do governo que quer que o Lupe saia, né, para não sangrar e não prejudicar o governo, e outra ala que mais conciliadora, que acha que perdeu, que seria, digamos assim, perder o PDT na base do governo. O que você pensa sobre essa? Bem, primeiro eu quero completar o que eu falei antes, que a dramaticidade dessa situação não é só porque o governo perde, o PT perde, mas porque isso contribui para legitimar ou se deslegitimar, para fazer avançar essa hegemonia neoliberal que vê nas instâncias planejadoras e articuladoras como o Estado e os sindicatos, que são instâncias de organização do mundo do trabalho, que são grandes vertebradores do campo progressista e que estão sendo deslegitimados por esse escândalo. A reação do governo tem que ser implacável em nome dele mesmo e em nome de todo um campo progressista que precisa do sindicalismo para se articular. Eu não estou falando isso apenas como dirigente sindical que eu sou, mas porque eu, enquanto cientista político, entendo que o sindicato é uma instância vertebradora do campo progressista. O que o governo tem que fazer? Primeira coisa, devolver o dinheiro. Segundo, expurgar, prender, ser implacável com todos os envolvidos, inclusive quem está no ambiente sindical. E terceiro, ser mais eficaz na comunicação acerca do caráter temporal desse escândalo, que antecede a presença de Lula 3, né? Que data de 2016. Perfeitamente, só para fazer uma gestão de toda a questão. Inclusive, o Lupe foi criticado também, porque a ele foi levado, né, esse problema logo no começo do governo Lula, e ele não tocou a investigação para frente. Depois, 6 meses depois, em junho de 2023, foi levado de novo para o Conselho da Previdência. Também não houve um aprofundamento nisso, e ele poderia, naquele momento, entrar com uma investigação e tudo mais, e dizendo que a herança que veio do governo Bolsonaro. Agora já misturou tudo, né? Porque os desvios aumentaram depois, né? Aumentaram, uma coisa terrível. Olha, o Zé Genuíno já está aqui, eu vou colocar o Zé na tela aqui para a gente. Meu querido Zé Genuíno, seja bem-vindo. Tudo bem contigo? Bom dia. Bom dia, Conde. Bom dia, Maiara. Tudo bem falar com vocês? Maíra, desculpe. Maiara não, é Maíra. Ela é indígena. Indígena.
Eu concordo com as avaliações que a Maíra está fazendo. Eu acho que, por razões políticas, o governo devia substituir o ministro Lupe por outro quadro do PDT. Por razões políticas, não por razões criminais, não, por razões políticas. A gestão política do Lupe deixou a desejar nesse episódio. O governo tomou a iniciativa de estourar a corrupção, o governo tomou a iniciativa de investigar com a CGU e a Polícia Federal, que são órgãos do governo, do Poder Executivo, mas tem que dar continuidade a isso. Primeiro, dizer que o governo não tem nada a ver com isso, e se o Lupe tudo indica que ele, no mínimo, cometeu erros políticos, porque erros de gestão, erros de falta de atenção. Então, tem que substituir por um outro quadro do PDT. Tinha que haver uma conversa nesse sentido. Eu acho que seria importante para esse momento, para que a extrema-direita não venha com o tema da corrupção, não só a extrema-direita, como a mídia comercial, monopolista, familiar, corporativa aberta, toque essa questão para produzir uma alternativa de centro-direita ou de direita para 2026. Então, esse tema é genuíno, Maíra. A imprensa e esses setores, né, arraigados, aí, atrasados das elites brasileiras, eles estão babando, indo para cima, atacando o governo Lula como um todo. Para terminar, Maíra, querida, uma palavra sobre a camisa vermelha da seleção brasileira de futebol, para a gente fazer aqui a despedida e a transição. Quem diria, né? Collor preso, camisa da seleção vermelha e apagão na Europa, que ontem também foi Nostradamus puro, né? E aí, Maíra? Eu vou falar uma frase, mas antes vou explicar. Eu passei muito tempo da minha vida lendo os discursos do Bolsonaro. A minha pesquisa vai muito em torno de ler todos os discursos dele. E uma coisa que ele sempre falou é que a bandeira dele nunca seria vermelha. A minha bandeira sempre foi vermelha. Então, eu vou a primeira a comprar essa camisa da seleção. Maíra Goulart, no Giro das 11. Obrigado, querida. Um excelente trabalho para você. Excelente semana. Tamo juntos. Sempre juntos. E até semana que vem. Tchau, tchau, gente. Tchau. Beijo grande.